Bom dia, tudo bem? A gente vai falar hoje sobre a cavalaria, certo? A gente falou da poética, tá? Só resumir uma coisinha assim. A poética, aquele conceito de imitação, propriamente do Aristóteles, ele vai estar presente em todas as artes, como eu falei. Então ele vai ter grande influência também, certo? Apesar de haver reformulações sobre isso, no período medieval e no período da Renascença, certo? Vai ser literalmente um modelo de como a arte deve se comportar. Até o século XIX, século XX, onde vai começar a haver mudanças do que a arte deve ser, de como ela deve se manifestar, entre outras coisas, certo? Então, aquela visão da poética da arte como um determinado tipo de imitação, ela vai se desenvolver, basicamente, textos, né, que não vão ser propriamente textos poéticos, mas textos propriamente ligados à prosa, mas aquele conceito de imitação, ele vai estar presente ainda, tá bom? É só para colocar isso. Então vamos lá, a gente vai estar falando hoje da cavalaria, certo? E uma coisa importante a dizer é o seguinte: como a gente viu, o principal estilo propriamente na antiguidade, certo? Quando nós estamos falando da antiguidade aqui, nós estamos falando provavelmente dos gregos, tá bom? Eu não vou generalizar tanto, porque a antiguidade tem várias civilizações, entre outras coisas, mas um estilo que vai se manter até o século XVIII, certo? Século ali 18, 19, como o grande modelo, certo? De como você fazer literatura, vai ser o estilo épico, até que ele vai sofrer no século XIX, século XX, cair, vai literalmente desaparecer, e o romance vai ocupar propriamente seu lugar, certo? Hoje em dia, o que é produzido basicamente como literatura, em grande parte, são romances, tá? Mas é importante dizer uma coisa, a gente conversou um pouquinho, né? Eu falei algumas situações aqui, que o romance, certo? Propriamente na antiguidade, como eu falo isso, eu estou falando dos gregos, ele propriamente não existe. Na verdade, vamos colocar um parênteses aqui e resolver isso, é o seguinte, na verdade existe propriamente o romance grego. Na verdade, lendo alguns textos de alguns especialistas, na verdade há. Mas qual que é o problema? O gênero romance, como um gênero que é considerado algo autônomo, que vai começar a se ver como algo com procedimentos próprios, entre outras coisas, isso de fato vai ser muito mais tardiamente, vai ser muito depois. Ou seja, existem textos de prosa no período grego, certo? Que tem características propriamente do que nós chamamos de romance, só que esse gênero, certo? Propriamente um gênero romance independente, que tem características próprias e é um gênero autônomo, certo? Ele é muito posterior, tudo bem? É mais ou menos o que a gente conversou sobre a fábula. A gente viu que a fábula ela surge como um gênero dentro do épico, que se separa, certo? E tem um caráter próprio, de narrativa própria. Depois surge como um gênero autônomo. É mais ou menos o processo propriamente desses romances, certo? Naquele contexto da Grécia, eles eram considerados textos marginais, então não eram textos vistos como um gênero próprio que você iria estudar, iria pesquisar ou coisa do tipo, certo? Por quê? Porque, como a gente viu, Aristóteles nem não cita nada nisso da poética, porque para ele nem faz parte disso. Então, esses textos eles vão ter qual tipo de história? Basicamente, esses textos eles vão ter como história um amor idealizado, certo? Extremamente de jovens, como eu falo jovens aqui, eu estou falando de homens, certo? Aqui, eu não vou falar tanto sobre isso, mas no conteúdo do primeiro ano, eu explico a relação entre Erasta e Herômeno, certo? Quem tem dúvida do que seria essa relação, pode ir lá no vídeo do primeiro ano do ensino médio, onde eu explico o que seria essa instituição grega, que está presente, e é sobre esse assunto que vai estar falando ali, certo? Então eram histórias desse caráter, com os jovens idealizados, perfeitos, bonitos, entre outras coisas, onde se apresenta o quê? Uma série de situações onde vai dificultar basicamente a união desses jovens.
Era mais ou menos o tema que era a base desse tipo de história, que é chamado de romance grego. Então eram histórias extremamente triviais, sabe, repetitivas, não havia nada ali de novidade, não era bem visto, na verdade, naquele contexto. Uma obra que vai ser vai ser uma sátira a esse tipo de chamado romance grego, certo? Vai ser o Satyricon. O Satyricon é um livro, certo? Ele é incompleto, ele vai ser do século I depois de Cristo, então ele é escrito propriamente em Roma, ele é em latim, certo? Nós não temos a obra completa, e lá vai aparecer o quê? Uma mistura de vários gêneros. Então você vai ter elementos do conto, de contos, né? Que também era um outro gênero marginal nos gregos, já havia os contos, mas os contos eram de caráter popular e normalmente era de caráter erótico, comédia, engraçado, esse tipo de coisa, não era assim uma coisa tão valorizada. Então ele vai colocar isso dentro dessa história, onde conta o quê? Basicamente um casal que aqui não é idealizado, dois homens, dois jovens, onde eles são separados e os dois são bissexuais, certo? Então gostam de menininhos e gostam de menininhas. Essa que é a história do Satyricon, em grande resumo, tudo bem? E é uma sátira isso. Alguns vão dizer que propriamente esse texto ele é classificado como um romance grego, só que esse romance grego seria um romance diferente, seria um romance, digamos assim, ligado à comédia, certo? Alguns vão dizer isso, outros vão dizer que não é um gênero que possa ser classificado propriamente em romance, uma mistura de gêneros. Então existe na verdade a dificuldade de como encaixar, que lugar coloca esse texto, essa que é a verdade, certo? Eu não vou entrar aqui propriamente no debate se é ou não. O que é importante dizer é o quê? É que, quando a gente viu lá na poética, a poesia ela era vista como o elemento mais importante de como você contar uma história, de como você fazer a produção propriamente literária, como a gente conversou aqui. O que vai acontecer? Depois, né, propriamente do Aristóteles, alguns gêneros que estavam no épico, estavam explícitos em outras obras, eles vão se separar e vão começar a aparecer, começar a ensaiar um desenvolvimento autônomo, certo? Então, a gente já tinha conversado sobre a fábula. Um outro caso vai ser os contos de Mileto, por exemplo. Nós vamos ter alguns autores que vão estar basicamente falando sobre isso. Por exemplo, um exemplo de provavelmente conto que está presente ali nos gregos é do Arístedes de Mileto. Outro também que faz esse tipo de coisa é o Cornélio de Cicena, certo? Então eles fazem esse tipo de contos, esses contos milésios, certo? Você vai ter propriamente romance, que esse estilo que eu falei para vocês aqui vai ser do Xenofonte de Éfeso, certo? E assim, o que você percebe então? Então, além dos estilos ligados à poesia, começa a surgir ali no século II antes de Cristo, antes de Cristo, certo? Para frente, gêneros que são narrativos, só que em prosa, certo? Então nós vamos ter as fábulas, que vão ter um desenvolvimento até um pouco antes. Você vai ter os contos que vão aparecer nesse primeiro formato, depois eles vão ter desenvolvimentos diferentes, ou seja, assuntos diferentes. Depois, na Idade Média, vai aparecer os contos de fada, entre outras coisas, outros tipos de assuntos para os contos. É um gênero que vai ter vários assuntos mais para frente. No primeiro momento ele é mais ligado à questão propriamente erótica. E você vai ter esse gênero que é chamado de romance, certo? E aqui começam as dificuldades. Então, existe uma prosa, certo? Que propriamente o romance grego, que é distinto do romance moderno. Então, essa que é a coisa que é mais complicada. Então, existe um gênero em prosa que alguns autores vão dizer que existe no romance, que vai estar presente também na Idade Média, só que não é igual o romance moderno. Por quê? Porque o romance moderno, você tem um gênero autônomo com características próprias, certo? Que estão ausentes propriamente, tanto nesse romance grego, como o que vai ser discutido aqui no período medieval,
tá bom? Essa é a primeira coisa que é importante dizer. Então vamos lá. O que muda propriamente da antiguidade pro período que nós chamamos de período medieval, certo? Vai surgir, certo, uma nova concepção de mundo que não estava presente nos gregos e mesmo na antiguidade, que está ligado à figura de Cristo, certo? O cristianismo. O cristianismo vai ter um papel aqui fundamental. Por quê? Porque vai começar a haver uma série de mudanças de valores que vai, pode-se dizer até, em uma das grandes modificações, grande mudança de paradigma que houve ali com a figura de Cristo. Então vai surgir uma nova ética, uma nova moral, certo? A partir do cristianismo. E o elemento fundamental dessa visão é, de certa forma, uma ênfase maior, basicamente, na ideia de que nós temos essa realidade, certo? E nós temos uma outra realidade que nós temos acesso a partir das nossas ações individuais. Ou seja, as nossas ações individuais, elas basicamente é o que leva a uma outra vida além dessa. Esse elemento já estava em algumas religiões, certo? Um exemplo disso, basicamente, vai ser o orfismo. Já havia essa ideia propriamente, de você conseguir ter acesso a uma outra realidade, voltar aos deuses assim, através do que o orfismo pregava, apesar das pouquíssimas fontes que nós temos. Porém, nessa lógica aqui do cristianismo, diferentemente do orfismo, você vai ter uma ênfase maior em questão do quê? Na visão de perfeição, de purificação, certo? Então o cristianismo ele defende uma moral e principalmente uma ética extremamente rigorosa, certo? Onde você nega uma série de elementos, de impulsos propriamente do corpo, porque você vê o corpo como algo propriamente que não é sagrado, digamos assim, é o templo da alma, mas esse templo ele pode ser destruído, a alma vai continuar o templo de Deus, digamos assim. É importante você levar em consideração o corpo, mas o corpo não é propriamente o elemento fundamental nessa visão. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que vai haver, nesse contexto, a necessidade de você elaborar, certo, uma nova visão de mundo, certo? Então, os primeiros cristãos, certo, eles vão ser basicamente ligados ao judaísmo, vai ser uma continuação propriamente do judaísmo, mas vai haver, ali naquele período do século I, principalmente, uma série de contatos desse cristianismo, dos chamados pais da igreja, com o conhecimento grego, certo? E romano. Então, em parte, algumas coisas vão mudar, certo? Em parte, outras coisas vão ser absorvidas pelo cristianismo da antiguidade, certo? Então, o cristianismo ele vai mesclar elementos dos judeus e também dos gregos. Isso é muito importante dizer isso, porque tem gente que acha que não, que isso não tem nada a ver, que isso não é verdade. E, na verdade, quando você pega as fontes de um Santo Agostinho, certo? Você vê que toda a argumentação dele é uma argumentação propriamente platônica, do filósofo Platão, certo? Platão, ou elementos também de alguns tratados do Aristóteles. Então, o que acontece? Você tem ali, naquele contexto de formação do cristianismo, um período de organização de quais vão ser os textos propriamente sagrados, certo? De influências de vários lugares e depois de constituição propriamente de uma doutrina. Não foi uma coisa que surgiu do nada, sabe? Teve um processo de debate para fazer isso. Não foi tão simples assim. Então, o que vai ocorrer? O cristianismo vai absorver parte dessa herança, desse legado dos gregos para si próprio. Eles vão sofrer ser perseguidos, certo? Porém, basicamente, eles vão ser, depois, o cristianismo vai se transformar, como houver a decadência dos chamados deuses gregos e da mitologia, hoje que nós chamamos de mitologia grega, o cristianismo vai se transformar em religião oficial do Estado romano. Tudo bem? E a influência do cristianismo vai se sentir
em todos os lugares da vida, certo? O cristianismo, ele vai influenciar a música, ele vai influenciar a política, ele vai influenciar a forma de escrever, certo? Os assuntos propriamente da literatura. Tudo bem? Então, essa ascensão do cristianismo, ela vai ter um papel fundamental para entender o que vai mudar. E o que vai mudar? Vai mudar muita coisa, certo? Aqueles elementos que eu falei da mime vai permanecer. Porém, vários elementos que a gente conversou ali sobre a poética, sobre o que estava ali, vai mudar porque vai ter assuntos novos que não estavam presentes nos gregos. E também o herói, aquele que estava presente no épico, certo? E estava presente propriamente na tragédia, certo? Tanto o herói épico como o herói trágico, eles vão servir de modelo para a constituição de um outro tipo de herói que vai estar presente na novela ou romance de cavalaria, tá bom? A gente vai parar aqui, depois eu volto para continuar a aula.